Senhoras e senhores, tem início a cerimônia de abertura da audiência pública com o objetivo de discutir e receber sugestões para o projeto de lei número 8045/2010, que trata da reforma do Código de Processo Penal brasileiro. Este evento é promovido pela Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei em epígrafe, sendo de iniciativa da deputada federal Keiko Ota, autora do requerimento para essa sessão e uma das relatoras parciais para este projeto de lei. O objetivo desta audiência pública é discutir a atual minuta para a reforma do Código de Processo Penal e receber sugestões de autoridades, operadores de direito e sociedade civil do Estado de São Paulo. A presente audiência contará com a presença de parlamentares, membros da Comissão Especial, autoridades judiciárias, do Ministério Público e das Forças Policiais do Estado de São Paulo, além das entidades governamentais e não governamentais, contando também com representantes de vítimas de violência. Todos os atores que participam deste trabalho é fundamental neste tema que é tão importante para a sociedade brasileira, que é a melhoria das nossas leis. Convido agora a seguir as autoridades que irão compor o dispositivo da cerimônia de abertura. Deputada Federal Keiko Ota, relatora parcial da Comissão Especial da Reforma do Código do Processo Penal. Deputado Federal João Campos, relator da Comissão Especial da Reforma do Código de Processo Penal. Excelentíssimo doutor Jean Paolo Ismânio, Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Deputado Federal Gilberto Nascimento, membro da Comissão Especial da Reforma do Código de Processo Penal. O excelentíssimo doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorce, juiz de direito, diretor do Complexo Judiciário Mário Guimarães. Excelentíssimo doutor Silvio Ribeiro de Souza Neto, juiz de direito, assessor da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente. O senhor Massataka Ota, vereador da cidade de São Paulo. O excelentíssimo senhor doutor Levi Emanuel Magno, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo doutor Márcio Sérgio Cristino, Procurador de Justiça, conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, representando o presidente da APM. O coronel da PM, o senhor Jaime Gardenal Júnior, comandante do CPI 10, representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Deputado Federal Major Olímpio, deputado federal da cidade do Estado de São Paulo. Peço a todos uma saudosa vibração de palmas para toda a mesa presidência. Gostaria de chamar também o deputado federal Edson Moreira para compor a mesa. Agora, para compor aqui a mesa lateral, o excelentíssimo doutor Edson Luiz Baldan, delegado de polícia, neste ato representando o delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
O excelentíssimo doutor Egberto de Almeida Penido, juiz de direito, responsável pela área da Justiça Restaurativa da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. O excelentíssimo doutor Virgílio Antônio Ferraz do Amaral, a doutora Fernanda Narese Pimentel e o José Roberto Fumac, promotores de justiça, subcoordenadores do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo doutor Alexandre Crepaldi, advogado, presidente da Comissão da Reforma do Código de Processo Penal da OAB, Seção São Paulo, representando o doutor presidente da OAB, Marcos da Costa. E o excelentíssimo doutor Hugo Leonardo, diretor vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Gostaria de registrar a presença da senhora Cristiane Pereira, coordenadora do Centro de Referência e Auxílio à Vítima, CRAVE, representante do secretário do Estado de Justiça e Defesa da Cidadania, as mães vítimas de violência, representantes do NAVE, Núcleo de Apoio das Vítimas de Violência. Núcleo esse, grupo de vítimas que sempre tem acompanhado o trabalho da deputada federal Keiko Ota. Agradeço também a presença da senhora Juraci de Yoshi, presidente do movimento Tiago Vivo, o senhor Newton Gurman, presidente do Instituto Não Foi Acidente, a Adriana Barbosa, também representando o NAVE, a presidente Margarete Caio, presidente do Instituto Ivisota, a senhora Tatiane Rolim, presidente do Movimento Vítimas Unidas, a senhora Isabel Marques, representando o deputado federal Goulart, as representantes do Movimento Brasil Sem Dor, Clube de Mães Maria das Dores, Mães Sem Nome, o excelentíssimo senhor doutor José Antônio Franco da Silva, subprocurador-geral de Justiça, de Políticas Administrativas e Institucionais, o excelentíssimo senhor doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, promotor de justiça, assessor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público, representante do diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, o excelentíssimo doutor Paulo Penteado Teixeira, promotor de justiça e secretário da Associação Paulista do Ministério Público, Major PM Oswaldo de Miranda Filho, chefe da Divisão Administrativa da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça, a senhora Juliana Souza Feitosa, consultora legislativa do Direito Penal, Direito Processual Penal e Procedimentos Investigatórios Parlamentares da Câmara dos Deputados, e o excelentíssimo doutor Carlos Frederico Coelho Nogueira, procurador de Justiça aposentado. Convidamos a todos para que, de pé, cantemos o hino nacional brasileiro, que será regido pela Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Tem a palavra a excelentíssima deputada federal Keiko Ota, relatora parcial desta comissão especial, proponente desta audiência pública e que neste momento assumirá a coordenação da mesa. Boa tarde a todos e a todas. E por conta do avançar do horário, nós vamos ter que resumir um pouquinho a fala de cada palestrante aqui. Eu quero aqui, é uma satisfação muito grande trazer este encontro para São Paulo, porque é fundamental. E nós, como nós atrasamos, que nós fizemos um tour pelo complexo judiciário aqui de Barra Funda, foi de extrema importância conhecer todos o que funciona aqui. E é de primeiro parabéns a todos, viu? Quero aqui, em nome do excelentíssimo doutor Jean Paul Lopagio Ismânio, o Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, quem cumprimento todos aqui presentes, parlamentares, autoridades, personalidades, as mães especiais, na qual eu tenho assim uma gratidão eterna, porque sempre está me apoiando nos meus trabalhos, e todos aqui presentes. A emoção está me tomando conta nesse momento, e eu me lembro, há quase 20 anos, quando demos início aqui em São Paulo, no acolhimento de assinaturas, meu marido, Masataka Ota, uniu força para buscar, na mão de cada pessoa, o apoio para leis mais duras contra a impunidade. Nós vimos e acompanhamos muitos familiares de vítimas que, inclusive, estão aqui. Mas é impossível para um familiar esconder a indignação de ver que uma lei de 1941 é capaz de dar vantagem ao criminoso. Foi uma luta árdua para chegar até aqui, buscando apoio na Câmara, apresentando o projeto, a formação da comissão dos juristas, mas o tempo é senhor da razão e o pilar da justiça não fraqueja. E foi uma emoção muito grande para mim ser eleita relatora parcial da reforma do Código do Processo Penal, porque milito há quase 20 anos pelo fim da impunidade, porque estamos dando voz a centenas de mães de vítimas que, assim como eu, anseiam por um código mais justo e atual. Por isso, é uma satisfação pessoal trazer este encontro aqui em São Paulo, dando às famílias das vítimas de crimes as condições para acompanhar de forma mais efetiva o processo da investigação. Vamos ouvir agora os operadores do direito, Ministério Público, OAB, e daremos a voz à sociedade civil para também expressar as suas sugestões. Esta é a função principal desse encontro, ouvir e debater. E eu gostaria de informar mais uma vez o tempo de cada palestrante para restringir um pouco. E quero concluir dizendo que o novo Código de Processo Penal não vai resolver o problema da criminalidade, mas melhora e aperfeiçoa a aplicação da lei. Esse é o ponto principal desse debate. Muito obrigado e um bom encontro a todos. Com a palavra agora, o relator da Comissão Especial, deputado federal João Campos.
Boa tarde. Cumprimentar o deputado Keiko Otto por essa iniciativa digna de nossos aplausos, de trazer a Comissão Especial de Reforma do Código de Processo Penal aqui onde estão, nessa casa onde estão os diversos operadores do direito, advogados, defensores, juízes, promotores, profissionais de segurança pública, e aqui estabelecermos um diálogo que possa, desse diálogo, produzir contribuições para o trabalho, principalmente deste relator. Cumprimentar os demais colegas que aqui comparecem, deputado Gilberto Nascimento, deputado Major Olímpio, deputado delegado Edson, nosso Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, nosso diretor do Fórum e as demais autoridades que prestigiam essa mesa. Como é sabido, o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Já em 2007, 2008, na legislatura que começou em 2007, nós, a nível de Câmara Federal, concluímos uma reforma processual penal. Aqui me permita cumprimentar o doutor Consenso, meu amigo, que participou diretamente daqueles trabalhos, junto com outros companheiros. Mas, tendo concluído aquela reforma, naquela legislatura, uma reforma que foi apresentada, salvo engano, em 2002, pelo então presidente Fernando Henrique, estava engavetada. Desengavetada foi em 2007, naquela legislatura concluímos toda a apreciação dela, a aprovação dela na Câmara Federal e foi ao Senado. Como era uma reforma fatiada, o Senado converteu quase toda ela em lei, salvo 2 projetos que também eram importantes, até porque fecharia a reforma, que foi um inquérito policial e recursos. E exatamente nesse ambiente é que o Senado iniciou uma nova reforma processual penal do zero, que é essa que hoje nós estamos discutindo aqui. De tal forma que para mim constitui um prazer, na condição de relator geral, ao lado aqui da subrelatora deputada Keiko, comparecer aqui para colher as contribuições que certamente serão ricas. Vejo aqui, inclusive, algumas autoridades que foram convidadas e já compareceram em audiência pública lá na Câmara Federal, levando contribuições. Eu tenho dito que o trabalho do relator é muito mais nessa fase de ouvir, colher sugestões, contribuições para o relatório que apresentaremos, e aí só depois do relatório é que ou só no relatório é que o relator de fato terá colocado a sua visão ou o seu trabalho para um novo Código de Processo Penal, e aí estabelecerá de fato um debate, uma discussão. Muito mais de colher sugestões, contribuições para o trabalho que eu, a deputada Keiko, o deputado Paulo Teixeira e mais 2 outros deputados na condição de relatores adjuntos estamos fazendo. Me permita já nessa primeira abordagem dizer que nós, usando aqui uma linguagem comum, nós tiramos o pé do acelerador agora nesse semestre em relação à reforma do Código de Processo Penal. Fizemos pouquíssimas audiências públicas na Câmara, porque a Câmara elegeu como prioridade as 10 medidas. E aí a comissão especial que cuida das 10 medidas fazia a audiência terça, quarta e quinta, dado a prioridade que foi estabelecida. E na comissão especial das 10 medidas tem muita matéria de natureza processual penal, tem muita matéria de natureza penal e de outras e matérias de leis extravagantes. Exatamente para não ter essa sobreposição é que nós terminamos acertando um procedimento com a comissão das 10 medidas para que as matérias de natureza processual penal, o relator, o deputado Onyx Lorenzoni, pudesse destacar ao final do seu relatório e encaminhar a esta comissão, o que deve ocorrer nos próximos dias. Queria, portanto, nessa saudação inicial, apenas fazer essas observações e dizer da minha alegria de estar aqui novamente. Muito obrigado.
Com a palavra, o ilustríssimo doutor Jean Paulo Ismânio. Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar a deputada federal Keiko Ota, relatora parcial da Comissão Especial de Reforma do Código de Processo Penal, idealizadora desta audiência pública, com quem o Ministério Público tem uma longa, profícua jornada, em busca da justiça no país, reconhecer o seu trabalho, sua luta, dizer que também é luta do Ministério Público, deputada. A senhora saiba que em nossa casa, no Ministério Público, a senhora sempre terá acolhimento, atendimento e apoio para suas teses, na defesa dos seus projetos. Estaremos, sem dúvida nenhuma, juntos, não só hoje, já tivemos e continuaremos. Fica aqui minha saudação especial. Também ao deputado federal João Campos, relator da Comissão Especial da Reforma do Código de Processo Penal, querido amigo também da nossa instituição, importantíssimo relator de uma das legislações mais importantes do país, a quem tivemos a honra de estar neste momento e já também acompanhando o seu trabalho. Deputado federal Gilberto Nascimento, membro da Comissão Especial da Reforma do Código de Processo Penal, também um querido amigo nosso do Ministério Público, também um deputado que, ao longo de uma longa jornada de lutas pela cidadania do país, tem encontrado também reverberação das suas teses e projetos no Ministério Público, e assim será, deputado. Muito obrigado. Deputado federal Major Olímpio Gomes, também um apoiador das nossas teses, nossos projetos, sempre estivemos juntos. O deputado também tem um trabalho muito profícuo que nós também fazemos questão de ressaltar. O deputado federal Edson Moreira, da mesma forma, importantíssima presença no trabalho de uma legislação importante, também um trabalho fundamental na nossa Câmara Federal. Uma saudação muito especial ao nosso deputado também, Edson Moreira, muito querido. E é importante fazer uma pequena pausa nesse momento da saudação para dizer da importância dos deputados federais estarem nessa casa, estarem conosco no dia de hoje. Pudemos mostrar, juntamente com os colegas do Judiciário, pudemos mostrar aquilo que essa casa produz, o seu tamanho, sua pujança, mas também as suas dificuldades, né? O trabalho que nós, juízes, promotores, advogados, realizamos aqui no dia a dia, e pudemos, assim, mostrar aos senhores deputados a relevância do que fazemos, o esforço que fazemos aqui para que tudo possa seguir da melhor maneira possível diante do cumprimento da legislação. E poder mostrar aos senhores deputados nesse momento, né, em que magistratura, Ministério Público sofrem alguns ataques, né, que vêm dos setores de mídia, poder mostrar a eles o tamanho do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação, poder dizer que o Ministério Público é um investimento da sociedade, porque estamos empenhados o tempo todo na defesa social, e assim como é o Judiciário, né? Estamos irmanados nesta casa, como estamos irmanados nessas questões que envolvem as nossas prerrogativas, porque entendemos, e é uma boa oportunidade de dizer à coletividade, que as prerrogativas do Judiciário e do Ministério Público são prerrogativas da sociedade. Quando os senhores da sociedade, vítimas, buscam o Judiciário e o Ministério Público, as nossas prerrogativas passam a ser as suas prerrogativas, de imparcialidade, de independência, de trabalho, de qualidade do trabalho. Então é importantíssimo que nós estivéssemos e como fizemos, né? Ficamos juntos hoje, desde a manhã, e pudemos construir com os senhores deputados que estão aqui mais um caminho, né, essa nossa jornada longa de luta pelo interesse público, da importância e o agradecimento aos senhores deputados que estiveram e estão hoje aqui conosco. Também queria fazer uma saudação ao excelentíssimo doutor Paulo Eduardo de Almeida Sorce, que é o juiz de direito, diretor do Complexo Judiciário Mário Guimarães. Também o excelentíssimo doutor Silvio Ribeiro de Souza Neto, que é o juiz de direito assessor da presidência do Tribunal de Justiça, que representa o doutor Paulo Dimas, o presidente, a quem fazemos uma saudação especialíssima por todos os projetos em conjunto que temos desenvolvido. O senhor Massataka Ota, vereador da cidade de São Paulo, que também tem no Ministério Público o apoio de sua luta, juntamente com a deputada Keiko. E também saudar o pessoal do Ministério Público, né, o doutor Levi Emanuel Magno, que coordena o Centro de Apoio Criminal
das promotorias, que também viabilizou esse evento, trabalhou por ele. Agradecer o Márcio Sérgio Cristino, doutor Márcio Sérgio Cristino, procurador de Justiça, conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, representa o seu presidente Felipe Locke também. Juntos estamos construindo esse caminho de trabalho e demonstração do valor do Ministério Público. Também, do Ministério Público, saudamos toda a equipe do Centro de Apoio Criminal, doutor Virgílio, doutora Fernanda, também nos ajudaram muito, doutor Fumac, que nos ajudaram muito no trabalho que realizamos hoje aqui. Também saudar Coronel PM Jaime Gardenal Júnior, comandante, que está aqui representando o comandante-geral, também um querido parceiro. A Polícia Militar tem prestado um serviço muito importante junto com o Ministério Público. Dr. Edson Luiz Baldan, delegado de polícia, também representando o delegado-geral, também uma parceria muito importante com o Ministério Público. Dr. Egberto de Almeida Penido, que é juiz responsável pela de Justiça Restaurativa. Ontem mesmo estávamos com o presidente do tribunal apresentando um projeto de Justiça Restaurativa que tem o grande benefício de trazer a área penal em conjunto, com vítimas, agressores. A Justiça Restaurativa tem um papel muito importante na Justiça Penal. Dr. Hugo Leonardo, diretor vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Dr. Alexandre Crepaldi, advogado, representa o querido presidente da OAB Seção São Paulo. Então, é importante ressaltar a presença de todos que foram mencionados para dizer que estamos unidos, a área da justiça, pronta para os debates. Evidentemente, nem sempre temos posições convergentes, mas isso faz parte, a audiência tem mesmo o fruto desse trabalho, desse debate. Também dizer que vou ser breve, tendo visto adiantado da hora o pedido da deputada, mas gostaria de colocar algumas questões aqui da visão do Ministério Público nesse debate que aqui travaremos. Também quero dizer aos senhores deputados que o Ministério Público já encaminhou uma série de sugestões, encaminhará outras, sobretudo fruto das conversas que tivemos hoje. Já estamos preparando outras sugestões para poder colaborar nesse momento. Mas, desde logo, a minha preocupação, o que eu queria externar aos senhores deputados, é com uma visão de sistema e de estrutura do Código de Processo Penal. O que queremos deixar claro é que o Código de Processo ele precisa olhar para duas vertentes que são igualmente importantes. Uma vertente de garantia da acusação, de limites ao poder do Estado, para que o cidadão saiba que, ao ser investigado ou processado, ele o será diante das garantias que a Constituição lhe garante, lhe preserva, e que os agentes do Estado agirão no estrito cumprimento da lei. Mas o Código de Processo também precisa olhar para o lado da eficiência e da eficácia do sistema. Ou seja, é preciso que o Código de Processo Penal também responda às vítimas. Isso é fundamental. Um Código de Processo Penal precisa estar voltado à proteção das vítimas. Isso é também um papel muito relevante de uma legislação processual, porque a legislação processual é aquela que vai fazer o direito penal ser executado, ser realizado na sua prática. Então, é preciso que se efetivem instrumentos para que a polícia, o Ministério Público, possam investigar com eficiência, possam investigar com eficácia, possam alcançar os seus objetivos, que são o combate da impunidade. Então, é preciso que o Código tenha essas duas percepções e que os legisladores tenham essas duas percepções com muita clareza, para que a nossa legislação não fique pensa, nem para um lado nem para outro, e que nós possamos realizar a nossa atividade de maneira a buscar a persecução penal. Diante disso, nós temos algumas questões que rapidamente vamos colocar aqui e depois, evidentemente, vamos encaminhar com mais detalhe para a nossa comissão. A primeira das questões que eu gostaria de trazer é a respeito da previsão da investigação por parte do Ministério Público. Muitas legislações europeias hoje
permitem que o Ministério Público possa assumir o comando das investigações policiais em determinadas circunstâncias. Essa é uma sugestão que foi feita pelo Ministério Público. Achamos importante que o Ministério Público possa, em determinadas circunstâncias, assumir esse papel de direção da investigação, mas, sobretudo, também entendemos que a investigação feita pelo Ministério Público deve receber guarida do Código de Processo Penal. Nós queremos que ela seja disposta em lei, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né? Já reiterou, a jurisprudência hoje já é pacífica a respeito da investigação do Ministério Público, já não é mais questionada, então é preciso que a nossa legislação a reconheça e a regulamente, né? Para que nós também, promotores, saibamos quais são os limites e quais são as possibilidades e potencialidades da nossa atuação. Queremos sim investigar, queremos dirigir investigações, mas o queremos fazer dentro daquilo que a nossa legislação estabelecer, né? Queremos ter esses poderes investigatórios regulamentados e reconhecidos por lei. Então essa é uma importantíssima questão que vai trazer maior eficiência e eficácia para o nosso sistema de investigação. Também gostaria muito de ressaltar que o Código também precisaria prever e também deixar explícito os meios de agilização das demandas processuais, né? Redução de custos, uso de tecnologia, de forma que nós possamos fazer um inquérito policial cada vez mais rápido e uma justiça penal cada vez mais rápida. Porque a nossa realidade hoje é de um inquérito policial burocratizado, lento, né? E também, quando chega à justiça penal, ela também se ressente de burocracia e lentidão. E, evidentemente, que isso não é culpa de nenhum dos profissionais que atuam, porque os profissionais cumprem a lei, né? O delegado tem que cumprir aquilo que está estabelecido por lei, o promotor tem que cumprir aquilo que está estabelecido por lei, o juiz tem que cumprir aquilo que está estabelecido por lei. Então é preciso que a legislação permita uma maior agilidade, uma menor burocracia, tanto no desenvolvimento da investigação policial, quanto no curso da ação penal. Então é preciso dotar mesmo os instrumentos de tecnologia para os interrogatórios, para as oitivas, né? Permitir que o inquérito policial possa ser ágil, né? Que ele possa trazer os elementos de investigação rapidamente para encaminhamento ao Ministério Público e ao Judiciário, né? Porque não há dúvida que o inquérito policial é fundamental, mas ele não é um fim em si mesmo. Não há dúvida que o processo é fundamental, mas ele não é um fim em si mesmo. O fim é o resultado que nós temos que obter, com segurança, com tranquilidade, com respeito a direitos, mas um resultado. Esse é o objetivo que nós todos juntos precisamos construir. Então, essas questões que envolvem agilização de meios, agilização e diminuição de custos é fundamental para todos nós. Daí a importância também de marcar uma terceira questão, que é que os senhores deputados prestem muita atenção nessa figura do juiz de garantias. Ela é polêmica, há defensores e há críticos, sem dúvida nenhuma. Um juiz de garantias traz a possibilidade de um juiz exclusivo para as questões que envolvem as garantias, mas é preciso então que os senhores deputados definam, porque nós temos um inquérito policial feito perante um delegado de polícia que já faz a função de verificação da legalidade. Além do inquérito, nós ainda teremos a figura de um juiz de garantias, uma segunda revisão das questões de legalidade. Aí depois oferece a denúncia e vem o juiz da custódia, um terceiro juiz que vai analisar ou verificar as questões de legalidade. A hora que tudo isso terminar, o juiz ainda vai, em muitos casos, vai dar oportunidade para o réu se manifestar sobre tudo aquilo que já foi feito, para depois de todo esse caminho se decidir se vai aceitar ou não o início da ação penal. E aí, a partir da decisão do início da ação penal, essa ação penal vai se prosseguir.
Então, no momento em que nós formos questionados pela demora das soluções judiciais, nós vamos ter que responder que estamos cumprindo todas essas fases que a legislação determina que seja cumprida, né? Então, é preciso que os senhores deputados analisem o papel que cada um exerce nesses momentos. Porque se o delegado de polícia já é um verificador de legalidade, nós vamos sobrepor a ele 2 juízes, o delegado e mais 2 juízes, para depois verificar se o processo vai ser realizado ou não. Então, gostaria muito que os senhores deputados se debruçassem nesta análise. É evidente, aquilo que vier da nossa legislação, aquilo que vier dos senhores deputados, Ministério Público, fiscal da lei, defensor da ordem jurídica, seremos os primeiros a defender o cumprimento daquilo que estará estabelecido em lei. Mas é preciso que os senhores legisladores verifiquem, né, toda essa instrumentalização que, na minha maneira de ver, ela vai trazer delonga judicial, demora de análise, e ela não vai trazer uma melhoria na eficácia do processo, né? Então é preciso que isso seja verificado, até porque nós também analisamos, eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e tenho contato no Brasil todo. E há dificuldades no Brasil todo de implementação dessas medidas, né? Nós teremos que ter um número de juízes, um número de delegados, um número de promotores que possa fazer frente a todas essas questões das garantias processuais, né? O número de policiais, né? Então, para todas essas medidas, há um custo, não só um custo no sentido do dinheiro, não é disso que eu estou falando, mas é um custo no sentido do número de pessoas envolvidas para o cumprimento de todas essas medidas e na demora em que elas deverão ocorrer, porque também estamos falando de fases que todas elas são passíveis de recursos ou de habeas corpus, ou de ações constitucionais, enfim. Então, evidentemente que para cada fase, para cada decisão, para cada situação, nós teremos os recursos que o sistema acaba prevendo e, de fato, não há como fazer um sistema sem previsão recursal. Então, são questões importantes que nós gostaríamos que os senhores se debruçassem para verificar, né? Também é importante analisar questões lá no Tribunal do Júri, né? É importante também tornar o procedimento do júri mais célere e tomarmos cuidado com a possibilidade de quebra de sigilo de vereditos, de incomunicabilidade de jurados, algumas questões que também nós vamos encaminhar com maior detalhamento desse sistema do livre convencimento. Mas no júri ainda é preciso dizer que ainda tem mais uma fase. Então percebam, senhores deputados, que depois da fase do inquérito, do juiz de garantias, das custódias, do processo, termina a primeira fase do júri e aí vai ser realizada a segunda fase, que é a fase do plenário. Ou seja, nos crimes mais graves, que são os de homicídio, nós teremos mais uma fase ainda no julgamento do plenário. Então, de fato, nós com isso acabamos produzindo, né, um sistema processual penal que acaba não atendendo aos interesses da sociedade, né? Então, evidentemente, que nós vamos encaminhar, tem questões legais aí são mais detalhes, não é o caso da gente debater, mas nós vamos encaminhar aos senhores com detalhamento, todas essas questões que aqui levantamos e outras sugestões que tivemos. Então, cumprindo aí a agilidade que o momento exige, mas também dizendo da importância e do valor que nós estamos dando para este momento. Muito obrigado, deputado, muito obrigado aos deputados. Nós estamos juntos, continuaremos para poder juntos encontrar um caminho melhor aí para a nossa justiça penal. Muito obrigado mesmo. Gostaria de reiterar a solicitação da presidente da comissão, a deputada, para que todos os palestrantes consigam fazer em 5 minutos o seu discurso. Agora, com a palavra, o senhor deputado federal Gilberto Nascimento.
já passou meu 1 minuto. Né? Eu quero, nesse momento, com muita alegria, dizer da minha satisfação em poder estar aqui, cumprimentar rapidamente o doutor Ismânio, doutor Sérgio também, que nesse momento representa o Judiciário, doutor Baldan, que representa aqui os delegados de polícia, o nosso delegado-geral, a quem também sou delegado de polícia, ao doutor Gardenal, Coronel Gardenal, o nome é esse mesmo, viu, gente? Tá? Gardenal, nosso coronel, que representa nesse momento também a nossa querida Polícia Militar, doutora Patrícia também, que grande advogada também, que quero cumprimentar todas as pessoas presentes neste plenário. Meus colegas deputados, deputado Olímpio, deputado Edson, deputada Keika, deputado João Campos. Dizer que, meu querido procurador-geral, nós estamos aqui hoje cuidando da vida de um quase velho, não é? Hoje, um homem com 65 anos, eu digo isso porque já tenho 60, não é? Então tem que, né? Com 65 é já mais ou menos idoso. O nosso Código de Processo Penal também está completando 65 anos. Agora, esse, como era de papel, já está muito velho, porque a sociedade caminhou, a sociedade rapidamente mudou, nós tivemos tantas mudanças nesse tempo e, consequentemente, infelizmente, a nossa lei penal acabou por ficar uma lei de 1941. Portanto, nós viemos aqui esta tarde, muito mais para ouvir cada um de vocês. Nós temos aqui na figura do nosso querido relator, da nossa subrelatora também, deputada Keiko, pessoas da maior competência que, sem dúvidas nenhuma, estarão aproveitando todas as informações desta tarde para que a gente possa, se Deus quiser, no começo do ano, no primeiro semestre, ter um Código de Processo Penal novo, um Código de Processo melhor, em que possa atender muito mais a nossa população que anseia tanto por justiça. E aí dizem a lei, porque um prende, outro solta, tá bom, então é a lei. Então nós estamos aqui exatamente para ajudar a mudar esta lei. Muito obrigado a todos, senhor, todas as senhoras, todos os senhores. Eu cheguei logo pela manhã aqui, vou ter que sair daqui um pouco, eu tenho uma reunião aqui na Assembleia de São Paulo ainda, mas tenho certeza que aqui nós teremos uma reunião muito rica em detalhes e informações. Muito obrigado e uma boa tarde a todas as senhoras e todos os senhores. Com a palavra agora o senhor deputado federal, Major Olímpio Gomes. Muito boa tarde a todos, deputada e amiga Keiko Ota, que conduz esses trabalhos, doutor Osmânio, procurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Paulo, diretor do Mário Guimarães, meu comandante e amigo Gardenal, representando o Coronel Gambaroni, comandante-geral, doutor Baldan, representando o delegado-geral de polícia, a todas as autoridades, representantes e operadores do direito, sejam advogados, outras profissões, e principalmente me dirigindo ao cidadão da figura das mães e pais de vítimas que aqui estão. Nós temos, meus irmãos deputados federais aqui presentes, o Gilberto Nascimento, o João Campos, que tem a árdua tarefa, mas tem a capacidade, o currículo e a experiência maior que qualquer um de nós para conduzir uma relatoria dessa natureza. O delegado Edson, que é deputado federal por Minas Gerais, mas faz questão de estar aqui em São Paulo, até porque é filho de São Paulo. E dizer, João Campos, Keiko, que é uma tarefa das mais importantes que a Câmara Federal tem para acabar com essa máxima: a polícia prende, a justiça solta. E, na verdade, nós não temos hoje um instrumento para solidificar a ação policial, tampouco para a agilidade, como disse o doutor Osmânio, a imparcialidade preservada do Ministério Público, as garantias para o cidadão, o rito extremamente moroso. Então, é hora realmente de inovar. E inovar aproveitando a oportunidade. E na fala do doutor Osmânio, quando ele fala da imparcialidade, das garantias
que quando a garantia, se garante a ação do Ministério Público e da Justiça, está se garantindo o cidadão. Porque nós temos em curso hoje, sem citar o Renan Calheiros e o Senado, manobras espúrias para tentar alterar legislação, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, para tentar impor penalidades ao Ministério Público e à Justiça, para tentar dar um cala-boca em crimes praticados. Então é bom que o cidadão saiba disso hoje. E que na medida em que nós implementamos isso, nós temos que saber que a luta nossa pela justiça, pelo aperfeiçoamento da justiça, para que se faça justiça no país, é uma luta também silenciosa hoje, de garantirmos a ação policial, a ação do Ministério Público, a ação da Justiça e, logicamente, a ação da defesa do cidadão. Eu sou um voto só na Câmara Federal, mas digo aqui da minha total confiança nessa comissão que tem se debruçado nesse trabalho, de estar à disposição verdadeiramente para participar desse processo e dizendo da nossa esperança. Aqui nós temos, João Campos, muitas mães que estão aqui presentes perderam seus filhos pela barbárie da criminalidade. E elas estão aqui para dar um alerta. Não, eu já perdi o que era de mais precioso na minha vida, como a Keiko e o Massataka. São pessoas que estão dizendo, a tragédia já bateu na minha porta. Eu não quero que bata na porta do cidadão. Então isso faz uma coisa muito importante, muito grandiosa o que estão realizando. E dizer aos senhores, até tive recentemente o doutor Osmani apresentando uma representação lá contra a resolução 102 do secretário da Segurança Pública. Busquei, bati a porta do Ministério Público, do nosso fiscal da lei, porque nós estamos falando em audiência de custódia, e a polícia e o Ministério Público nesse momento se sentem limpando o chão com a torneira aberta. 80% do trabalho é jogado fora todos os dias. E ainda nós tivemos agora uma incumbência de promover as escoltas, tanto a Polícia Civil, doutor Badan, quanto a Polícia Militar. E nós já temos o turismo do preso normal aí com as escoltas. Nós temos que ter a destinação originária para os agentes penitenciários, agentes de escolta e vigilância, categoria destinada para isso, porque nós estamos tirando força de operação de segurança pública para o cidadão. A cidade, Gardenal é do município, de uma região com mais de 60 municípios na região de Araçatuba, e a cidade que ele tinha 2 viaturas, agora ele tem uma. Onde ele tinha uma, não tem mais nenhuma, que tem que estar fazendo as escoltas de presos. E a maioria dos custodiados são colocados em liberdade, não é porque a polícia trabalha mal, não. É porque faltam instrumentos no próprio Código de Processo Penal para dar garantias e decisão mais firme para que a justiça se sinta aplicar. Eu encerro as minhas considerações. Boa sorte a todos. Parabéns. Não consegui estar de manhã porque eu estava em Rio Claro, numa outra audiência. Vamos para outra. Mas pode ter certeza que parabéns pelo seu trabalho. Nós acompanhamos o tempo todo. João Campos é uma referência para nós na Comissão de Constituição e Justiça em todos os seus trabalhos. Eu tenho certeza absoluta. O que vai para o plenário, se Deus quiser, no primeiro semestre do ano que vem, vai ser algo que vai inovar para muito melhor para se fazer justiça nesse país. Parabéns. Com a palavra agora, o senhor deputado federal, delegado Edson Moreira. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa e as mulheres aqui presentes, na pessoa da deputada federal Keiko Otta, e pedir licença para a mesa para cumprimentar os demais membros presentes, na pessoa do meu professor, Carlos Federico, que foi meu professor no cursinho do Êxito, aqui em São Paulo, profundo conhecedor do processo penal, excelente mestre, e a todos os presentes aqui. E dizer que faço parte da comissão, a comissão está com o relator de primeira linha, deputado João Campos, primeira linha. Além da sua
tranquilidade, é um profundo conhecedor da legislação e a comissão está muito bem formada. O deputado Major Olímpio, o deputado Gilberto, o deputado Keiko e outros que aqui não estão, mas é muito importante, faço parte dessa comissão com um prazer imenso, debato, embora aqui na Câmara tem muitas tarefas, mas sempre que dá a gente participa. Mas eu sempre estudo profundamente o Código. O Código de Processo Penal é fundamental. O que o Procurador-Geral falou aqui é de fundamental importância. A investigação ela tem que ser célere, porque as provas serão perdidas se ficar demorando muito. A legalidade é fundamental, mas a celeridade é fundamental para que se consiga realmente instruir o processo e o inquérito para que o Ministério Público tenha as provas necessárias para conseguir fazer o direito. A intenção nossa não é punir, a intenção é se fazer o direito. Que o direito tem que ser seguido, seja ele para punir ou seja ele para defender. E a balança tem que ter aquele equilíbrio. Portanto, é fundamental não se perder as provas, os vestígios, os indícios que o crime sempre deixa. Que o criminoso sempre procura apagar tudo que pode, mas sempre deixa alguma coisa para a gente pegar. Então, é isso que eu quero dizer. Vamos debruçar. O João Campos vai fazer um grande relatório. A Keiko vai fazer um relatório preliminar excelente. E vamos mudar essa legislação para que a justiça seja realmente feita e que o criminoso não tenha essa mordomia que tem hoje para praticar o crime, que realmente o crime está banalizado no país inteiro. A impunidade campeia nesse país. E o Código de Processo Penal é uma ferramenta que vai fazer essa persecução com toda clareza. Vou ser breve, não posso correr, e homenagear também o Ministério Público, o meu irmão Edgar Moreira é procurador aqui de Justiça de São Paulo, também homenagear o Ministério Público, que faz parte brilhante dessa instituição que faz o direito, com outras também, a magistratura, a advocacia, que é fundamental para o direito, e a polícia, e como a militar e civil. Muito obrigado.